doce faz na nossa saúde? O que que ele transmite para nós? O que que ele causa na nossa vida? Então, vamos a primeiro dos fatos positivos, né? Doce, gente. O doce, ele acalenta. O doce, ele acalma. O doce, ele dá aquela sensação de prazer, né? Como se ele fosse nosso confidente, nosso amigo. Por isso que grande parte das pessoas tem o quê? Esse desejo por doce, que sempre que acontece alguma coisa ruim, alguma coisa boa, a pessoa vai lá, tô com vontade de comer um chocolatinho. Que é como se o doce, a guloseima, ela fosse nossa terapeuta, nós fosse nossa amiga, a pessoa que a gente mais confia. O doce tem esse poder. O doce tem esse poder. E quando ele é usado com inteligência, com equilíbrio, ele pode ser usado sim dessa forma. Mas quando a gente extrapola, a gente tem problemas. E eu já vou falar desses problemas também, que é importante a gente ter esse conhecimento. Porque as pessoas acham, ai, Nutri, o açúcar engorda. Ai, Nutri, o açúcar dá diabetes. Mas não é só isso, e eu vou falar por isso que é importante que você entenda e aprenda também isso. É importante a gente ter conhecimento é poder. E quando a gente sabe das coisas, a gente consegue entender, compreender e comer com mais equilíbrio, não é mesmo? A gente consegue refletir sobre essas questões da nossa saúde, tá? Porque muitas pessoas também têm esse detalhe, gente. Às vezes a pessoa é magra, bem magra, mas ela tem vício por doce. Sabe aquela pessoa que come doce escondido? Que se esconde, tipo, não come nada de outro tipo de comida durante o dia, não se alimenta bem, não come feijão, arroz, outros alimentos, mas come guloseimas escondido. Você conhece essas pessoas? Tem muitas pessoas que fazem isso, gente. Elas não têm desejo por outro tipo de alimento, elas não nutrem o corpo delas e acabam comendo o quê? Doces e guloseimas escondidos, gente. Será que isso é saudável, gente? Não, né, gente? Isso é um perigo, né? Vamos combinar, é um perigo. Deixa eu ficar um pouquinho mais perto aqui. Vamos lá. O doce, gente, além dele ser alegria, prazer, essa sensação de bem-estar, ele produzir o hormônio da alegria, que é a serotonina, gente, ele, da mesma forma que ele alegra, o doce também entristece, né? Por que que o doce entristece, meu Deus, se ele é tão bom, tão prazeroso? Bom, primeiro lugar vem a culpa, né? Comeu, ai meu Deus, fiquei culpada, ele faz mal, é um alimento ruim, ele não é bom e fica se martirizando por essa situação, tá? Em segundo lugar, gente, porque ele é um alimento que ele deixa a pessoa cansada. Ai, por que que ele deixa a gente cansada, decepcionada e frustrada? É porque você tá com depressão? Não. O açúcar, as guloseimas deixam a gente mais cansada, com menos motivação e menos disposição para o trabalho e a nossa vida, a menos disposição ainda para a atividade física, gente, porque o doce, ele não tem vitaminas e minerais, ele não tem nutriente, que é esses alimentos que nos deixam com mais disposição, são esses alimentos que nos deixam com mais vitalidade, e o doce não tem isso. Ai, Nutri, mas eu escolho comer o açúcar mascavo, Nutri. Ai, Nutri, eu escolho comer o melado. Certo, eles têm mais nutriente, eles têm. Né? O melado é ótimo, o açúcar mascavo é bom, o açúcar de coco também é, o demerara também são bacanas, mas são açúcares. E eles não têm a mesma quantidade de nutrientes que uma fruta, que uma salada, que fibras, que as oleaginosas eles não têm. Tá? Se você gosta de açúcar, eu não tô dizendo que você não pode comer, você pode. E existe a opção da gente escolher um açúcar mais saudável, um doce mais saudável. Existe, mas precisamos ter esse autoconhecimento, tá? E entender essa questão da produção hormonal do nosso corpo, o fato da pessoa comer doce e guloseima escondido. É importante a gente ver se isso não é uma compulsão alimentar, se isso realmente é normal, se isso realmente não é. Se a pessoa come um docinho todos os dias, eu vejo aquela minha amiga come doce todo dia, um bombom todo dia. Ela tem problema? Dificilmente. Se ela come só aquele docinho todos os dias, não tem problema. O detalhe está se ela comer muito além da conta, se ela comer uma caixa inteira numa sentada. Toda noite ela chegar na frente do sofá, quando ela chegar em casa, depois do trabalho, a pessoa vai lá e come uma barra inteira, uma caixa inteira, uma forma de bolo inteira. O bolo é mais saudável, gente, mas um chocolate às vezes é muito mais nocivo, né? Então é importante a gente ter esse autoconhecimento, tá? Como eu já falei pra vocês, os doces, as guloseimas, gente, eles não têm nutrientes o suficiente. E quando a pessoa tem esse desejo excessivo por doce, tem a questão hormonal ali no meio.
né? A questão hormonal, né, que faz com que a gente deseje muitos doces, e a questão da falta de nutrientes, tá? A pessoa pode estar com o peso bem acima, né? Pode estar com sobrepeso, mas quando ela não se alimenta bem, quando falta certos nutrientes, isso faz com que o corpo tenha mais desejo por doces e guloseimas ainda. Ai, Nutri, que vitaminas que são essas que estão faltando? Que minerais são esses que estão faltando ali? Quais que são, gente? Então vamos entender aqui. Normalmente é a vitamina B6, a vitamina B12, B6 e B12. O B6, gente, é gordura, gordura saudável, tá? Que tá faltando nesse corpo. Ai, nutri gordura. Sim, temos gordura saudável e precisamos de gordura saudável. E gordura saudável tira a vontade de doce, porque tem vitamina B6, tá? Vitamina B12, que são fibras, alimentos riquíssimos em fibras. Aveia, linhaça, chia, todas as fibras, farelos, fibras de trigo, tudo isso tem fonte de B12. Se você não tem uma alimentação rica não precisa ser rica, mas que você tenha isso frequentemente na sua rotina alimentar, alimentos que tenham fibras, você é uma pessoa que tem mais desejo por doce. É mais difícil de controlar. Mas o teu corpo, ele não tá procurando doce nesse momento, ele tá procurando esses nutrientes que estão faltando, que é o B6, que é a B12, que é o ácido fólico que a gente encontra nos alimentos, nos verdes escuros, nos alimentos ali nas frutas, nas saladas, tá? O zinco também. O zinco tá no feijão, tá em vários alimentos que às vezes está faltando e o teu corpo, quando tá com deficiência desses minerais, deficiência dessas vitaminas, faz com que você deseje muito mais doce ainda, tá? Outro que é bem presente também, a falta, quando a pessoa tá com falta desse mineral no organismo, é o magnésio. Onde é que a gente encontra o magnésio, Nutri? Em todas as frutas, em todas as verduras, em leite, seus derivados, em fontes de cálcio também, importante. E, principalmente, como eu falei bem no início dessa live, gente, não adianta nada você se alimentar bem, não adianta nada você cuidar da tua alimentação, cuidar desses alimentos que eu tô falando aqui, se você não está com o seu intestino funcionando bem. O intestino, gente, ele é responsável por tudo na nossa vida. Inclusive o quanto que você deseja doces. Inclusive o quanto que você dorme. Porque o intestino, gente, ele é responsável pela produção de todos os hormônios que nós temos. A grande maioria dos hormônios. E ele é responsável pelo pela reprodução desse hormônio da serotonina, gente. Tá? E essa serotonina, se eu não produzo ela uma quantidade equilibrada, dormindo, descansando bem, o meu intestino não consegue produzir ela, eu vou campear ela onde? Eu saio campeando ela onde? Nos alimentos que são fontes de energia rápida. O nosso corpo, ele não sabe distinguir, né? O nosso paladar, ele não sabe distinguir o que é, o que faz bem para ele, o que faz mal para ele. O paladar não sabe. Aí ele faz o quê? Ai, atiça lá a mente, vamos lá desejar o doce, vamos lá desejar aquela guloseima, certo? E o corpo vai lá, né? A gente vai lá, nossa mente vai lá. Por quê? Porque lá tem mais energia rápida e a mente fica, digamos assim, anestesiada e satisfeita com aquela quantidade de calorias que tem ali naquele momento, certo? Mas os nutrientes, né? Os minerais, o zinco, o magnésio, a vitamina B6, a B12, todos aqueles alimentos não estão ali naquele açúcar, não estão ali naquela guloseima. E isso faz com que o meu corpo deseje mais ainda, porque o meu corpo ele está procurando esses nutrientes. Ele procura esses nutrientes, mas a minha mente, o meu paladar, eles desejam o doce, a guloseima. Gente, o açúcar, ele é um dos precursores do envelhecimento precoce. Alguns estudos dizem que ele produz até, que ele pode causar Alzheimer, que ele é precursor de algumas doenças. Não é só pela questão do peso, e não é só diabetes, gente, é muito além disso. No caso da pele, gente, do envelhecimento precoce, o açúcar, ele quebra as proteínas, ele quebra, sabe o colágeno que nós temos na nossa pele, que dá a elasticidade da nossa pele? O açúcar quebra isso, ele quebra, ele acaba com aquilo lá, acaba com o colágeno. Daí a pessoa vai lá e toma o colágeno. Mas se ela continua comendo muito, eu tô falando de muito doce, muita guloseima, ela não consegue aproveitar aquele colágeno que ela tá tendo da alimentação, aquele colágeno que ela tá suplementando, porque o açúcar em excesso acaba com ele.